Doutor Jarbas, o senhor está acompanhando as conversas aqui, as negociações todas e o que o mundo tem feito quando a gente fala do assunto que nos fez aproximar. A sua expectativa em relação aos resultados dessa 26ª conferência que acontece no Rio de Janeiro. Prazer, Agência Aires tem muito prazer em falar com a sua pessoa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Eu creio que essa conferência ela ocorre num momento particularmente importante, porque os avanços tecnológicos que nós tivemos nos permitem pensar que é possível você eliminar a AIDS como uma ameaça de saúde pública em poucos anos, se a gente conseguir mecanismos que garantam acesso das pessoas às iniciativas que já tem. E aí nós estamos falando amplamente, né? Ainda, apesar de termos testes rápidos e autotestes, muita gente ainda não conhece a sua condição de ser portador do HIV porque as estratégias não são adequadas, não eliminam barreiras de acesso, não mobilizam a comunidade, não estimulam as pessoas a se testarem. O PrEP já está disponível em todos os países das Américas de forma gratuita, mas ainda temos muitas pessoas que não utilizam o PrEP. Já temos 330 mil que utilizam, mas ainda falta várias centenas de milhares para a gente chegar na nossa meta. Então eu diria que o tema central esse ano é como nós podemos, primeiro, reafirmar o compromisso com a eliminação da AIDS como um problema de saúde pública, uma ameaça de saúde pública, e ao mesmo tempo acelerar o acesso a essas novas tecnologias. Ministro da Saúde do Brasil, ministro Padilha, tem dito que é injustiça você ter tecnologia suficiente para barrar o crescimento do HIV e essas novas tecnologias não chegarem até as populações, eu diria, mais vulneráveis em relação ao vírus. Como é que a gente faz para que no mundo isso mude, não só no Brasil? Eu creio que é preciso ter duas estratégias, né, e que a gente busca combiná-las na região das Américas. Primeiro, de fortalecer a produção local, produção regional. Eu acredito que sem ter essa descentralização da produção, a gente não consegue baixar os preços, fazer com que essas novas tecnologias sejam acessíveis. Segundo, mecanismo como o que nós temos nas Américas, que é o fundo rotatório, um mecanismo de compra conjunta dos países da região. No ano passado nós compramos pouco mais de 900 milhões de dólares em medicamentos, vacinas, testes diagnósticos, equipamentos médicos. Nós estamos, por exemplo, numa negociação com a Gilead, que produz o lenacapavir, que pode ser uma revolução para algumas populações vulneráveis. Ele pode servir quase como uma vacina, né? Porque com uma injeção a cada 6 meses você quase que completamente elimina a chance de infecção pelo HIV. Mas se o preço não for acessível, esse produto não vai beneficiar as pessoas como poderia. Então, esse mecanismo de compra conjunta, nós temos dados, né, de que testes que antes não estavam acessíveis, agora estão, medicamento para fungos, para tuberculose, que são co-infecções importantes da doença AIDS, estão crescendo na sua utilização quando a gente consegue preços acessíveis. Então, eu diria que garantir produção regional, combinado com mecanismos de compra conjunta, que facilitam os acordos. Um país pequeno, Dominica, no Caribe, que tem 70 mil habitantes, para negociar um preço acessível tem dificuldade, mas quando a gente junta todos os países da região e negocia, a gente consegue preços que são os melhores preços do mundo para os países da América Latina. Na avaliação do senhor, a indústria farmacêutica está mais aberta a esse nível de negociação, ou seja, a indústria está mais sensível para as possibilidades de venda de novas drogas e novas possibilidades de prevenção, ou seja, que tenham menos lucro, porque a discussão é sempre ganhar mais e, infelizmente, a medicação não chegar até quem precisa chegar. Exato, eu creio que a pressão das comunidades é muito importante. A pressão dos governos, dos organismos internacionais. Nós não podemos ter uma tecnologia que pode salvar vidas e esperar anos até que ela esteja disponível. Então eu acredito que é importante sentar na mesa com o setor privado, negociar preços mais acessíveis para que as populações possam ter acesso. Eu diria que eu vejo por parte de grande parte da indústria hoje uma disposição de sentar, conversar, mas a conversa tem que ser produtiva, tem que ter resultados, tem que
significa ter acesso imediato para que as pessoas se beneficiem dessas tecnologias inovadoras. Doutor Jarbas, se eu tivesse que dar uma nota para o combate à AIDS no mundo e para as respostas que o mundo tem construído em relação à questão do HIV, que nota que o senhor daria? 7. Por quê? 7 porque a gente avançou muito quando a gente olha para os dados, o número de vidas, de milhões de vidas que foram salvas. Isso eu diria que é um logro, um êxito histórico, né, impensável há 2, 3 décadas atrás. Então, o fato de você ter hoje países da África, países da América Latina, países da Ásia, oferecendo teste gratuito, acesso antirretroviral, uma batalha que inclusive começou no Brasil, quando alguns países ricos diziam que para países pobres eram só medidas de prevenção, porque ninguém poderia pagar pelo tratamento. Então, a gente ter conseguido tudo isso é um avanço histórico. Mas, ao mesmo tempo, ainda falta. Por isso que é 7, porque a gente ainda tem que avançar muito para que, efetivamente, a gente acabe a AIDS como uma ameaça à saúde pública. O senhor é brasileiro, né? O senhor deu 7 para o mundo. E para o Brasil, que nota que o senhor dá? Para o Brasil, eu dou 9, porque o Brasil, acho que está sempre na vanguarda. Eu não dou 10 para ninguém, porque eu acho que sempre tenho que avançar. Mas o programa brasileiro serviu de inspiração para vários países do mundo, né? E essa busca constante do Brasil, ela beneficia não só o Brasil, mas beneficia todos os países da região e do mundo, porque inspira, porque mostra que é possível. Então o Brasil é um forte aliado que nós temos nessa luta. Eu diria que as Américas, de uma maneira geral, nós somos um líder em saúde global nos temas de AIDS. Nós temos 19 países do mundo que conseguiram eliminar a transmissão da mãe para o filho de HIV. 14 estão na região das Américas. 14, ou seja, 2/3. E nós estamos com vários outros países para serem certificados ainda esse ano e no próximo ano. Nós temos que manter esse movimento de força da região das Américas, inspirando outras regiões do mundo para que a gente possa ser vitorioso nessa batalha contra a AIDS.